26 de julho, dentro das religiões matriz africana, dia de Nanã, o orixá mais antigo, ancestral, mais velho. Dentro do sincretismo religioso, dentro da Igreja Católica, é dia de Santana, a mãe de Maria, Nossa Senhora. Mas independente do contexto religioso, esse não é um vídeo apenas ou necessariamente para pessoas religiosas. Esse é um vídeo para falar de um princípio, para falar da vibração que é o orixá Nanã, essa ancestral mais antiga. Eu sou Cláudio Gomes, professor, palestrante e psicoterapeuta holístico, e quero compartilhar com você nesse dia sobre esse orixá. Nanã, que é considerado esse orixá mais antigo, né? A mãe de todos os orixás, tem um ensinamento para nós, para mim e para você. Qual ensinamento é esse, Cláudio? O que ela pode nos ensinar? Nanã é da ancestralidade, da sabedoria, das águas paradas, dos lagos, e que tudo isso pode trazer para a gente, né, nesse momento aqui, nesse mundo, 2025, onde tem tanta coisa negativa acontecendo, mas também tem positivas, e é para lá que nós precisamos olhar. E podemos olhar também para as sombras, para o lado negativo, e aprender com eles. Cabe a você ter sabedoria de Nanã, dessa ancestral, para aprender a lidar com os vieses, com os reveses da vida. Você só está aqui agora me assistindo nesse momento, me vendo e ouvindo, porque houve centenas, milhares de pessoas na sua ancestralidade. Você sabia? Você tem ideia de quantas pessoas precisaram existir para você estar aqui agora, nesse exato momento? Honre a sua ancestralidade. Você não precisa concordar com eles, não precisa morrer de amor por eles, mas precisa entender que eles foram necessários para que você estivesse aqui. Se você voltar um pouquinho no tempo, até a sua 14ª geração, e segundo estudos, nós carregamos traços da nossa ancestralidade até a nossa 14ª geração. Pode ser biológico, bioquímico, biológico, né? No nosso DNA, nos nossos genes, ou no nosso campo espiritual, mais sutil, fragmentos da nossa alma, da nossa consciência, desses nossos ancestrais. Você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim vai, sucessivamente, vai dobrando. Se você chegar lá na 14ª geração, vai ter mais de 16 mil pessoas na sua ancestralidade. E todos eles foram, de alguma forma, necessários para que você estivesse aqui. Sabia disso? Se uma dessas pessoas na sua linha ancestral fosse diferente, você não seria exatamente como você é. E a vida, ela é como, sabe aquele esporte das Olimpíadas, da corrida do bastão? A vida é uma corrida de bastão. Cada ser na sua ancestralidade correu com esse bastão, levando esse bastão até a próxima geração. Com o que eles tinham, com o que eles sabiam, com as limitações, com a sabedoria, com a ignorância, com a estupidez, ou com o amor, com a passividade, com a atividade, do jeito que eles eram, da maneira que eles tinham, com o que eles tinham na mão, com as dificuldades lá atrás. E olha que eram muitas. Um rei, às vezes, vivia pior do que você aqui hoje. Um rei lá atrás, na sua ancestralidade, talvez morreu por uma dor de barriga, uma diarreia, porque não tinha um remédio. Hoje nós temos avanços tecnológicos, avanços na saúde, mas não honramos muitas vezes quem veio antes. Então eles vieram passando esse bastão de geração em geração, na corrida da vida, até mais recente, onde seus avós receberam, passaram para os seus pais para você,
Se eles forem vivos ainda, estão segurando um pedacinho ali, você correndo e eles segurando, até o momento que eles vão embora, faz esse desencarne e aí fica com você. E a questão é, para quem você vai entregar esse bastão? Como você vai entregar esse bastão da vida? Essa vida sagrada, divina, completa. Só que talvez você, nós não estamos percebendo a beleza que é a vida. Toda a vida é sagrada, tudo é sagrado. Aqui no Ocidente nós separamos muito, mas a vida como um todo ela é sagrada. Então olhe para os seus ancestrais, honre os que já foram e honre as pessoas idosas que estão ao seu lado, nas filas do supermercado, do ônibus, do metrô, cruzando a faixa de pedestre. Honre essas pessoas com a sua sabedoria. Às vezes não acadêmica, mas a sabedoria da vida, da experiência, da experimentação. Muitas vezes muito mais sábias do que PhDs por aí. Onde você está nessa história? Qual bastão você está segurando? Como você vai passar esse bastão para frente? E Nanã, trazendo aqui de volta para o Orixá Nanã, essa sábia ancestral, trabalha a ancestralidade, esse princípio, ela é das águas paradas, dos lagos. Imagine um lago ali, uma água, tem folhas podres, né? Galhos de árvore, de pedaços de pau, sujeiras, porque é lago, está decantado. Se você mexer ali, vai ficar toda turva, toda cheia de sujeira. Quem teve a oportunidade, eu nasci, cresci na roça, eu conheço isso de perto, mas você tem uma ideia disso? Está toda suja, toda turva. Se você tiver paciência suficiente para esperar essa água decantar, a sujeira ir para o fundo, você vai ver a água se limpando, ficando límpida, transparente, e aí você vai ver o fundo dali, você consegue perceber o que está naquele poço, naquele lago. Trazendo isso para a vida, nesse mundo, nessa correria do dia a dia, você não percebe, muitas vezes, a beleza, o divino que está em você, o sagrado, as belas coisas numa borboleta, num pássaro que canta, num pôr do sol, numa nuvem que parece um animal ou uma ave, porque o barulho está grande, você não está deixando decantar. Então, pegando aqui esse arquétipo, né, a figura arquetípica desse orixá mais antigo, Nanã, você precisa fazer, de repente, um mindfulness, aquietar a sua mente, fazer uma meditação, e aí talvez, nesse momento, que você encontra consigo mesmo, porque nosso corpo é 70% água, o seu cérebro é água, e já que Nanã, esse orixá da água dos lagos, quando você decanta seus pensamentos, quando você aquieta sua mente, você consegue ver o que está lá dentro, ver o que está mais fundo, ver o que está lá no seu íntimo. E aí você percebe beleza onde parecia não haver. Então, nesse dia, 26 de julho, dia do Orixá Nanã, dia da Santana lá no catolicismo, que você possa aprender, honrar os seus ancestrais, valorizar quem veio antes de você. Não importa, foi bom, foi ruim, é o que eles tinham. Não estou pedindo para você amar e falar que foi tudo certo que eles fizeram. Não cabe julgamento aqui. Apenas eles foram necessários para que você estivesse aqui exatamente como você está. Escrevendo essa história, levando esse bastão na corrida da vida. E eu quero resumir aqui, até anotei, para você, finalizando, sobre esse decantar, sobre esse mindfulness, sobre essa meditação, essa aquietação da mente, para você mergulhar profundo sobre a paciência. A paciência é o remédio para a ansiedade, já que vivemos num mundo de ansiedade, o Brasil é ansioso.
E mais do que isso, a pessoa que respeita o tempo das coisas, que não é julgadora, que não é exigente, não precisa vivenciar situações que irão deflagrar desarmonia interior. Então, paciência, mindfulness, meditação, aquiete, decante a sua mente. Deixe as águas de Nanã, desse orixá, desse princípio vibracional, levar você para um lugar de quietude, de paz, de harmonia, onde você possa entender todo o contexto, que a grandeza, que é a vida, que vem de gerações e gerações, milhares de pessoas antes de você, contribuiu para que você estivesse aqui, agora. Que Nanã, que o princípio desse orixá, independente de sua religião, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de um princípio arquetípico dentro da psicologia africana, que você encontre a paz, que você aquiete a sua mente, que você continue levando esse bastão da vida, escrevendo a sua história, levando para a sua próxima geração. Fique na paz, fique na luz. Se fez sentido, clique, compartilhe, comente. Até lá.